Muito bem, mais uma vez, uma ótima noite para todos que estão presentes aqui nessa nossa live, nesse nosso encontro. Estamos à noite, mas pode ser que você esteja assistindo em outro momento do dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse estudo que estamos fazendo. Estamos fazendo, na realidade, uma série que nós já iniciamos, tivemos dois primeiros vídeos, né? Que começou com o capítulo 1 até o capítulo 6, depois o capítulo 7 até o capítulo 12, nós estamos falando do Apocalipse, e agora nós daremos continuidade a partir do capítulo 13, um capítulo bem denso, um capítulo assim com muitos símbolos, né? Lembrando que o objetivo desse estudo não é detalhar o estudo em si do Apocalipse, né? Todos os detalhes, os significados. Nós estamos aqui verificando os símbolos proféticos e seguindo nessa sequência numérica de capítulos. E agora chegamos ao capítulo 13, que é um capítulo que começa falando sobre um personagem interessante, que é a besta que subiu do mar. Então, seja muito bem-vindo, todos estão convidados a acompanhar a leitura. É, Lembrando que nós pegaremos, então, os símbolos, apenas os símbolos que são encontrados nessa sequência a partir do capítulo 13, e, com base na própria palavra de Deus, na Bíblia, ou com base na história, nós tentaremos desmistificar esses símbolos, né? E é uma vez que você crie essa tabelinha de conversão profética, fica muito mais fácil entender do que se trata esse símbolo, ok? Então vamos lá, vamos para o capítulo 13 e nós vamos começar com o verso 1, e diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia, ou algumas versões dizem nomes de blasfêmia, né? Então, vejam que aqui temos um personagem estranho, né? A besta que surge do mar, 10 chifres, 7 cabeças, 10 diademas, nomes de blasfêmia. Do que será que se trata, né? Quem é esse personagem? Percebam que essa besta do mar, ela também aparece, por exemplo, em Apocalipse 17:15, né? Vamos ver, inclusive, esse verso se repetindo. E para que a gente entenda, quando fala-se besta, nós já vimos quando estudamos também o livro de Daniel, que besta representa um animal, e sendo um animal, em Daniel é muito claro que ele representa um poder, um rei ou um reino. Então, quando fala-se besta do mar, pode-se entender como sendo um poder que surge do mar. E nós já vimos que o mar representa povos, e povos, então, dão ao contexto para aonde essa besta surge, né? Então, se é um poder que surge a partir dos povos, já dá algumas pistas interessantes para nós entendermos que besta é essa, né? Se ela surge do mar e o mar representam povos, então é uma região densa em população. Esse é o significado, né? Então é um poder que nesse contexto nós vamos ver que ele é um poder religioso muito poderoso, né? E quase que já se autoexplica, né? Que esse poder ele surgiu numa região densamente populosa. Nós sabemos que a Europa, em especial, é uma região que, por abranger ali o Oriente Médio, representa ali o berço da humanidade. Então, foram regiões ali que sempre tiveram muita população. Então, diz que essa besta, né, ela aparece em Apocalipse 17:15, ela tem ali como características 7 cabeças e 10 chifres, e nesses chifres 10 diademas. Então, algumas coisas interessantes, né? Essa besta, ela tem uma similaridade, por exemplo, com o que nós vimos em Apocalipse 12:3, que é o dragão, né? Então, existe uma relação ali muito próxima entre o dragão e a besta, muito embora eles sejam
símbolos diferentes. E aqui nós vemos que os diademas que estavam nas cabeças agora passam para os chifres, né? E do que nós estamos falando? Quando nós pensamos nessa besta, esse poder que surge do mar, e linkando isso com Daniel, nós chegamos à conclusão que essa besta ela representa um poder religioso que, além de ser besta, é um poder normalmente civil, né? Mas nesse caso, essa besta ela é tanto religiosa quanto civil. Nós vamos ver através dos detalhes, né? Então, a pergunta é: qual é o poder religioso que existe no mundo hoje e que existiu, por exemplo, na Idade Média, e que ela tinha tanto poder civil quanto religioso? Começa a ficar fácil. Nós estamos falando aí do poder romano da Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana. É esse poder que o Apocalipse descreve aqui, né? Por quê? Porque surge de uma região bem densa, populosa e bem densa, que é a Europa, né? Então sabemos que o poder papal ele tem uma posse de terra, que é o Vaticano, mas representava ali, na Idade Média, o poder romano. Roma, como um todo, ali, era dominado pelo poder papal, em especial a partir do ano 530, 532 até 1792, né? Então, aqui nós estamos falando desse poder que é o papado. Então, quando se fala a besta do mar, é uma referência clara ao papado. E veja, essa interpretação que eu estou dando, sou apenas eu que estou dizendo? Não. Quando nós vamos, por exemplo, para os reformadores, eles tinham muita clareza que esse símbolo representava o poder apostólico, católico, apostólico romano, né? Então, era uma referência clara a Roma, tanto líder civil quanto religiosa. E aí diz que, né, ela tinha ali os diademas 10 chifres, né? Que são esses 10 chifres? Quando a gente vai para a história, nós vemos que a origem do poder romano como religião, o poder religioso, ele surgiu a partir do momento em que Roma, o Império Romano, se dividiu em 10 tribos bárbaras, né? E a história nos conta que 3 dessas tribos que não reconheciam o poderio romano é, religioso do papado, elas foram derrubadas pelo poder romano, né, pelo poder papal, e a partir da queda dessas 3 tribos, né, bárbaras, então, o poderio é 538 a 1798, né? Então, a partir desse momento, então, surge esse personagem que é a besta que surge do mar. Os 10 chifres, então, representam as 10 tribos bárbaras que deram origem a esse poder religioso e fala nomes de blasfêmia. Quando fala nomes de blasfêmia, nós entendemos claramente que está se tratando de um poder religioso. Por quê? Porque a blasfêmia é considerada na Bíblia, em especial nos evangelhos, como a capacidade de alguém que é homem se auto-intitular aquele que perdoa ou que pode perdoar pecados. Se você conhece alguma igreja que você pode se confessar e os seus pecados são perdoados, então é desse poder aqui que está falando, né? Esse personagem, então, que é a besta que surge do mar, ok? Acho que não fica muita margem de dúvida aí. Então, o que esse poderio, em especial na Idade Média, né? Mas não mudou, uma vez que essa igreja ela tem a infalibilidade, né? Ela é infalível, o que ela fala não muda, diz que por discurso, palavra proferida, né? Esses nomes de blasfêmia são uma ofensa direta à divindade. Insulta uma religião ou tudo que pode ser considerado sagrado, uma vez que um homem atribui-se a si mesmo a capacidade de perdoar pecados, uma vez que a Bíblia entende que apenas Deus pode perdoar pecados, né? Inclusive, esse era um dos motivos porque os judeus perseguiam Jesus
entendendo que ele era homem, né? Mal sabiam eles que estavam diante do próprio Deus encarnado, né? Então, é esse o contexto. Blasfêmia é essa ofensa, né, de um homem se achar na condição divina. Vamos para Apocalipse capítulo 13, verso 2, e ali nós lemos o seguinte: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como o de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, nós já vimos que nesse contexto, né, Apocalipse agora 13, 2, o dragão é uma representação numa escala mais ampla do próprio Satanás. Satanás é o próprio dragão, representado como antiga serpente, né? E aqui nós vemos, então, que esse poder que representa a besta do mar, né, ela tinha essas características do leopardo, do urso e do leão. Mas quando nós vamos para Daniel, nós vemos que essas características representaram impérios da história. Quando nós estávamos falando, por exemplo, o leão, o Império Babilônico. Quando falávamos, por exemplo, do urso, o Império Medo-Persa, aquele urso, né, que era mais tortinho, que tinha três costelas na sua boca, né? E aqui nós vemos o Império Grego agora sendo representado como leopardo. O que nós podemos entender com isso? Esse poder civil e religioso que teve origem, né, com esse nome de a besta que surge do mar, ela tem uma herança histórica e tem uma herança também religiosa desses três poderes, né, do leão, do urso e leopardo, ou seja, dos impérios Babilônia, Medo-Pérsia e também a Grécia. E nós sabemos, historicamente falando, que Roma, ela aderiu, né, ao paganismo que teve início no Império Babilônico ou em outros impérios, mas esses em especial. E nós entendemos, então, que essa questão do paganismo é inerente a essa besta que surge do mar, né? E quando nós trazemos isso, por exemplo, do dia de guarda, o dia do sol, né? Isso foi uma herança direta, por exemplo, dos medo-persas, eles que faziam adoração ao deus sol. Então, aqui nós já começamos a relacionar, né, que essa religião que está sendo falada, da besta do mar, ela adora o dia de guarda que foi estabelecido por esses poderes que lhe deram característica, né? Por essas heranças que lhe deram as características do leão, do urso e do leopardo. Então a gente começa já a perceber alguns detalhes interessantes aqui. E diz que deu-lhe o dragão o seu poder, trono e grande autoridade. E aqui nós vemos, por exemplo, uma antítese do que é descrito, por exemplo, em Mateus 28, 18, né? Que Jesus, então, ele recebe a autoridade de Deus para cumprir a sua missão. E aqui nós vemos esse poder representado pela besta do mar como tendo essa ambição, né? Esse desejo de substituir, né? Substituir aquele que era, assim, o Cordeiro de Deus, um homem que se fez Deus aqui entre nós, habitou entre nós, né? Então, aqui todas as características apontando para esse sistema poder religioso que existe e é muito forte até hoje. Apocalipse capítulo 13, verso 3 diz assim: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou ante a besta. Aqui também é algo que nós já estudamos, e temos nesse mesmo canal, temos o estudo verso a verso que foi feito do Apocalipse, e você pode buscar os vídeos relacionados, em especial ao Apocalipse 13 e outros também estão disponíveis no YouTube. Mas aqui nós estamos falando de um símbolo interessante, né? Fala que uma dessas cabeças, né? Então, veja, se a besta é um poder civil, mas nesse contexto religioso também, porque tem nomes de blasfêmias, aqui nós vemos que uma dessas cabeças foi como golpeada de morte. E o que nós entendemos quando a gente enxerga essa profecia à luz da história?
nós vemos que em 1798 um evento muito interessante aconteceu, foi quando essa cabeça foi realmente ferida como de morte, não é de morte literal, né? Não deixou de existir literalmente. Mas a história nos conta que o general Berthier, sob ordem de Napoleão, ele prendeu o Papa Pio VI, né? Então, essa cabeça que nós vemos, né, que Daniel apresenta como um chifre, que fala blasfêmias, enfim, né, ela foi presa em 1798. Isso é a história comprovando a profecia. E para os nossos é, reformadores e pré-reformadores, não havia dúvida sobre isso, muito embora eles estivessem vivendo antes, né, de que esse evento acontecesse. E aqui, então, nós vemos que essa ferida mortal, em algum momento, ela foi curada. Ferida como de morte. Parece morte, mas não é. E aí, como que nós entendemos isso? Nós vemos que esse poder religioso, civil, que estava ferido de morte, ou seja, perdeu o poder civil que ele tinha perante os reinos do mundo, né? Então, agora ele foi curado, e nós vemos isso se comprovando na história, quando em 1929, através do Tratado de Latrão, a Itália retornou através de Benito Mussolini, o Vaticano como tanto o seu poder religioso, que na realidade nós vemos pela história que ele não deixou de existir, né? Ele só foi como ferido de morte. O civil, sim, mas agora ele retorna. Por quê? Porque o Vaticano agora ele tem tanto o domínio territorial quanto o seu poder começa a ser restabelecido. Então, nós vemos que essa ferida mortal, ela durou por pouco tempo. E Benito Mussolini, então, reconhece a independência do Vaticano e soberania, e, além disso, devolveu 44 hectares de terra, que corresponde àquela área do Vaticano, e fez ali uma restauração financeira, né, dos prejuízos que foram dados, teoricamente, com um valor de 750 milhões de dólares. E aí você imagine esse valor quando isso realmente aconteceu, né? Quanto valia o dólar naquela época, 1929. Então, nós vemos aqui a história comprovando o que a profecia nos diz. Vamos agora para Apocalipse capítulo 13, verso 5, e lá diz assim: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, aqui mais uma vez a história, né? 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 1260 dias, anos, né? Também já estudamos isso. Está falando exatamente do mesmo período, que foi o período de supremacia papal, que partiu do ano 538 até o ano 1798. Isso a história nos confirma, nos comprova isso, né? E fala que ela proferiria arrogâncias e blasfêmias por 42 meses, né? Então, 1260 anos foi esse período que o papado ali teve o domínio absoluto, né? Tanto civil quanto religioso. E Daniel ali, por exemplo, em Daniel 7, verso 8, Daniel 7, verso 25, e também Daniel 11, 36, está falando desse mesmo poder, né? O que, que é proferir arrogância e blasfêmia? Nós já entendemos que uma blasfêmia é alguém atribuir a si o título divino, de alguém divino, sendo que o único que realmente era homem, Deus, era o próprio Jesus, né? Mas isso durou por 42 meses, e a história também confirma que esse poder que se auto-intitula a capacidade de perdoar pecados teria uma ferida mortal, e nós já pudemos ver isso também. Vamos agora para Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz assim. Apocalipse 13 ali é bem denso, né? Tem muitos símbolos ali. Diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão.
Opa, então agora nós estamos falando de uma outra besta, né? Primeira besta, ela surge do mar, dos povos, do meio dos povos. Mas essa segunda besta agora ela é diferente. Por quê? Porque ela surge a partir da terra. Surge a partir da terra. Então, eu vou ler de novo, Apocalipse 13, verso 11. Outra besta, e tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, então uma aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Isso daqui tem muito a ver com os nossos dias. Olha que interessante, né? Então, se essa primeira besta surge do meio dos povos, essa segunda besta surge da falta de povos, né? Porque se a terra é um local que tem pouca água, então poucas pessoas, pouca gente. E o que que nós entendemos com isso? Nós estamos falando da de um poder hoje, atual, muito, realmente, o maior poder religioso, religioso não, mas poder bélico da Terra que nós temos hoje, é a representação deste poder que surgiu a partir de um local quase pouco habitado, né? Desabitado na época, e quando nós trazemos isso para a história, nós vemos que quando aqueles fugitivos da Europa que estavam fugindo da perseguição do poder religioso da época, que é a Igreja Católica Romana, que perseguia aqueles que não se submetiam ao seu poder, então eles encontraram nos Estados Unidos a liberdade, né? E agora está falando que esse poder, então, que surgiu da terra, de um local pouco habitado, então esse poder, ele tinha essas características. Ele parecia-se com um cordeiro, mas fala como um dragão. Olha que interessante, né? E os Estados Unidos, nós vemos que era um país que é muito famoso pela sua característica da liberdade religiosa, é muito defendido isso, né? É um dos lemas, inclusive, dos fundadores dos Estados Unidos, uma vez que eles vieram de uma perseguição religiosa. Eles buscavam uma nova terra em que eles pudessem adorar verdadeiramente a Deus sem serem perseguidos, né? E isso a história nos confirma. Então, quem é a besta da terra? Estados Unidos da América, né? Que até agora está falando como parece como cordeiro, né? Mas nós já estamos vendo sinais de uma fala como dragão. Quando nós vemos o líder principal desse país, então, criando ordens que têm um impacto não apenas nesse local, mas tem um impacto mundial. Então, esse país que começa falando, então, com aparência de cordeiro, em algum momento vai se tornar a fala do dragão. O que que nós podemos entender com isso? Entendemos que essa liberdade religiosa que é tão pregada nos Estados Unidos, ela tem um tempo de duração. Em algum momento, a fala do dragão vai restringir essa liberdade religiosa. E aqui, essa besta, ela faz, assim como a tríade, né? Nós temos a besta do o dragão, a besta e o falso profeta, aqui nesse momento, essa besta da terra, ela pode ser ali uma paródia, né? Uma substituição, por exemplo, da Trindade, o Espírito Santo, né? Então, eles ali falam como cordeiro, mas em algum momento vão falar como dragão. Vamos para Apocalipse capítulo 13, o verso 13 agora, e diz assim: E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E aqui, mais uma vez, nós vemos a profecia se cumprindo, né? Se os Estados Unidos têm esse poder de fazer descer fogo do céu, será que esse fogo é um fogo literal? A história nos confirma isso. Quando nós vamos, por exemplo, para o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, nós vemos exemplo claro de fogo descendo do céu. Só relembrando, né? As bombas atômicas, elas não explodem no chão, elas explodem no ar e o que você vê, o efeito da bomba acontece do alto para baixo, né? Então, aqui nós vemos a própria história confirmando.
E também vemos uma paródia, por exemplo, do que aconteceu com Elias e os profetas de Baal, né? Uma vez aí que isso é descrito, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 18, conta a história de Elias e o desafio feito aos profetas de Baal. E esse poder, sim, fez descer fogo do céu através de bomba atômica. Então, confirmando aí que realmente fortes indícios de que esse poder realmente são esses Estados Unidos da América. Vou tomar uma aguinha aqui. Apocalipse capítulo 13 e o verso 14 agora. Diz assim: E engana os que habitam na terra, falando desta besta da terra. Tá? Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Qual besta? A besta do mar. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então, veja, temos a besta do mar, representação do poder papal, né? Vaticano, Roma, Vaticano, né? Temos a besta da terra, esse poder que num primeiro momento era composto por protestantes, aqueles que protestavam contra o poder da primeira besta, né? Protestantes, mas que hoje nós vemos claramente estão novamente reatando os laços ali, né? Então, hoje nós vemos ali um vice-presidente que é católico, nós vemos, por exemplo, um antigo presidente que era católico, né? Então, essa besta da terra já não protesta mais, não existe mais protesto aí, né? Nós vemos uma união, uma coligação se formando aí. E surge então um outro poder, que é esse poder chamado imagem da besta. E o que, que nós podemos entender, né? Algumas interpretações, e isso aqui é muito importante. Diz que esse poder ele seduz, né? Por que, que ele seduz? Já ouviu falar de uma frase chamada o sonho americano ou American Dream, né? O que, que é o sonho americano? Muitas pessoas do mundo, né, têm o desejo de repente, morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um país rico, é um país de primeiro mundo, existe liberdade religiosa, então forma-se esse sonho, né? Então ele é um país que seduz o mundo. E diz ali que ele propõe que forme-se uma imagem à besta. Qual besta? A besta do mar, né? O que seria essa imagem? A imagem é algo que parece, é parecido, mas não é. Se esse poder, né, que em algum momento ele tinha o poder tanto civil quanto religioso na história, o que, que nós entendemos? Que essa imagem da besta será um poder que vai se formar envolvendo ali tanto, né, a tese quanto a antítese, né, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, mas fará com que essa imagem da besta da Idade Média volte a se formar, ou seja, um país que imporá tanto civilmente, militarmente, quanto religiosamente o poder para o mundo, né? Instituirá ali um poder para o mundo. E nós já vemos isso se formando. Por quê? Quando nós vemos, por exemplo, um, uma, um projeto 2025, né? E caso você tenha alguma dúvida, pesquise lá no Google Projeto 2025, e você vai ver que, na realidade, já existe um documento com quase 1.000 páginas, mais de 900 páginas, que propõe para esse maior país do mundo, em termos de poder, em termos de finanças, né, a proposição de um dia de guarda. E qual que é o dia de guarda? Adivinhe? Domingo. E quem que prega o domingo? A primeira besta. Comece a entender como as profecias elas estão se cumprindo nos nossos dias. Então, a imagem da besta, o que, que nós podemos entender? Os Estados Unidos agora falando como dragão e instituindo ao mundo um dia de guarda que não é bíblico, uma vez que o dia de guarda bíblico é o sábado. Se começa a entender?
como esses símbolos são extremamente importantes, né? Então, agora nós vemos essa imagem se formando. Verso 15 agora. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também, algumas versões falam fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então veja, aqui esse poder, essa imagem da besta, ela tem o poder de matar. E nós estamos falando um poder mundial, né? Quando fala-se comunicar fôlego à imagem da besta, aqui nós vemos, por exemplo, a mesma palavra grega de espírito, pneuma, né? Fôlego. E aqui nós entendemos isso como uma imposição que muito em breve irá acontecer da guarda do domingo para todo mundo, não apenas nos Estados Unidos, mas para todo mundo, sob pena de morte. Ou seja, ou você adere a essa imposição que num primeiro momento é católica, mas agora está sendo feita pela imagem da besta, que é os Estados Unidos. E aí nós vemos uma cópia do que já aconteceu e vai se repetir na história, que foi a descrição de Daniel capítulo 3, onde nós temos Nabucodonosor obrigando, com pena de morte, a que as pessoas se curvassem à imagem, né? Qual que era a imagem naquela época? Uma estátua de ouro, mas qual que é a imagem agora? É uma imagem da besta, esse poder que vai reunir tanto o poder civil quanto o religioso. Vamos para o verso 16, que diz assim: E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Né? O que, que é essa marca? Quando fala marca, nós vemos, por exemplo, uma falsificação do selo de Deus. Por quê? Porque quando Deus fala que os seus servos terão escrito na fronte, né, o seu nome, o nome do Cordeiro, ou o nome e o nome do Pai, né, que é o nome de Deus, nós vemos que esse nome, essa marca, ela tenta ali confrontar, né, substituir esse sinal que é o selo de Deus. E quando fala-se mão direita ou fronte, nós entendemos duas coisas. O que que você faz com a mão? A mão é representação clara de trabalho, né? Então, a mão direita representando o trabalho, ou seja, essa obrigação, esse selo virá tanto como uma imposição sobre o trabalho ou sobre a fronte. E o que que representa a fronte? O córtex frontal, ele representa o local no nosso corpo onde as decisões são tomadas, né? Então, através da imposição pelo trabalho, ou você muda, aceita essa marca, ou pelo trabalho, ou pela sua consciência, ou você será punido primeiramente com a compra e venda e depois com a morte. E o que, que nós entendemos claramente que é essa marca? É o decreto dominical. Isso está sendo profetizado pela Igreja Adventista há mais de 200 anos, quando isso nunca, não tinha nenhuma possibilidade. E hoje nós vemos o projeto 2025 claramente estabelecendo nacionalmente, no primeiro momento, isso com certeza será replicado para o mundo, a imposição do domingo como dia de guarda. Está duvidando do que eu estou falando? Procure. Procure o documento, você vai encontrar ele todo em inglês, e procure como o Shabá, o dia do Shabá, né? O Shabá que para o povo judeu era o sábado, para o poder romano e agora para a imagem da besta, ou seja, os Estados Unidos, eles representam então o domingo, uma contrafação do selo de Deus. Vamos para o verso 17 agora, e diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Né? E aqui são símbolos assim, complexos, né? A marca, o nome ou o número do seu nome. Quando fala marca, nós entendemos claramente que se o selo de Deus é o dia de guarda, que é descrito claramente em Êxodo 20,
né? Que é o sábado. E uma vez que você guarda o sábado, o que que você está fazendo? Você está reconhecendo Deus como Criador. Se você não guarda o sábado, você guarda qualquer outro dia ou não guarda nenhum dia, você está dizendo que você é o fruto de uma evolução. Se você não reconhece Deus como Criador, a possibilidade que a ciência oferece é que você é o fruto da evolução. Então, nós vemos claramente que a marca, assim como o dia é o selo de Deus, o sábado, uma marca da besta é o domingo, a imposição, a obrigação desse dia de guarda. E nós entendemos que um nome, quando a gente volta, né, nós já vimos isso, mas não é muito bom relembrar, quando um nome era dado para alguém, um judeu, esse nome ele representava o caráter, né? A tradução daquilo representava o caráter da pessoa. E se eu tenho um nome ou um número, né, aqui nós vemos, então, que ou você tem o nome, o caráter desse poder que contrapõe-se ao poder celestial, ou você tem um número, né? E o número 666 é uma contrafação do que seria a Trindade, né? Se nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo, e eles representam a perfeição, que é representado na Bíblia pelo 7, nós teríamos, por exemplo, o número 777. Isso seria a Trindade divina. E esse poder que é representado pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta, ele tenta contrafazer, se Deus tem o 7, dragão, a besta e o falso profeta usam 6, né? Que é o número que tenta contrafazer esse sinal de Deus. Apocalipse 13:18 fala sobre isso também, né? Fala sobre o 666 e lá diz assim, ó: aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. E aí, voltando, né, pela história, nós vemos que esse número 666, ele representava o panteão dos babilônicos, né? 6 era o menor, representava ali a menor divindade, e o 600 representava a maior divindade. Então, nós temos a junção disso, que é o 666. Mas daqui nós tiramos que, se um 6 é a contrafação do 7, nós temos o dragão, a besta e o falso profeta como 666. E se você tem essa característica, né, recebe esse caráter desse poder, então você, no momento em que aceitar a contrafação do sábado, do sétimo dia, do selo de Deus, você estará recebendo o sinal, a marca da besta. E nós vemos que a questão toda é a adoração, né? Satanás ele sempre quis ser adorado e tomar o lugar de Jesus, mas a gente sabe que isso nunca irá acontecer. Apocalipse 14, verso 1 diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai, nome e caráter, né? Então, aqui já vimos também, esse número 144 representa nada mais, nada menos que o exército de Deus que vai estar na terra combatendo o exército da besta, né, do dragão. Então, representa ali aqueles que têm o nome, o caráter de Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 4 também descreve isso, mas são aqueles que representarão o povo de Deus militarmente lutando com as armas do Espírito, lógico, né? Claramente. Vamos agora para o verso 4 de Apocalipse 14, e lá diz assim: esses são os que não estão contaminados com mulheres, ou que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, né? Então, o que a gente entende? A gente entende que os 144.000 não podem ser os casados, né? Então, se você se casou na vida,
né? Deixou de ser virgem, então você não vai poder participar de 144 mil. Não, não é isso que está falando, né? Quando nós vemos mulher na Bíblia, isso se representa, significa igreja, já vimos isso, né? Então, se uma mulher representa uma igreja, esses que não se contaminaram com mulheres, então, eles são aqueles que fazem parte do remanescente do povo de Deus e não se contaminaram com doutrinas que não são bíblicas, né? Que não são verdadeiras, que nem não têm o respaldo bíblico. E se você desejar buscar um apoio bíblico para essa interpretação de que uma mulher significa igreja, nós podemos ver isso, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11 e o verso 2. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, nós já vemos aqui, até vou... Atos Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso 2, ali nós vemos um exemplo. Capítulo 11, o verso 2 diz assim: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então, Cristo, o noivo, a noiva, a mulher é a igreja, é isso que Paulo está nos falando aqui. E quando nós vamos para Efésios 5, 22, nós vemos também de 22 até 27, ou um pouquinho mais ali, também vemos, né, que existe uma grande comparação feita entre o casamento, o homem e a mulher, e entre Cristo e a sua igreja. Então, essa contaminação aqui está falando de doutrinas que não são bíblicas, que são prostituídas, né? E por essa igreja, né, essa mulher ali, que se auto-intitula a mãe das igrejas. Vamos agora para o verso 6, Apocalipse 14, verso 6 diz assim: Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, aqui nós estamos falando de um símbolo que é outro anjo e também do evangelho eterno. O que é esse evangelho eterno, né? Esse anjo, nós já vimos que o anjo significa mensageiro, pode ser tanto um anjo literal, aquele que assiste junto de Deus, quanto aquele que tem ali a mensagem de Deus. Então, os seres humanos também, eles têm a capacidade de se serem representados por anjo, né? E o que é o evangelho eterno? Nós não estamos falando nem da velha aliança, nem da nova aliança, mas sim de um evangelho eterno que existe desde antes da fundação do mundo, né? E nós estamos falando do plano da salvação. Alguns dizem que o Velho Testamento foi abolido, que a velha aliança, que eu faço parte apenas da nova aliança, mas a essência da mensagem é o novo evangelho. Só lembrando, a velha aliança, ela tratava do santuário e do sacrifício de animais. E a nova aliança trata, então, de que Cristo pagou de uma vez por todas o preço, ele morreu para nos salvar, e agora não precisa mais o sacrifício de animais. Isso é a nova aliança, e as pessoas às vezes confundem muito as coisas por aí. Vamos para o verso 7, Apocalipse 14 e o verso 7. Diz assim: Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, algumas coisas interessantes aqui, né? Então, aqui fala que nós devemos temer, nós devemos glorificar, existe um juízo em andamento e que nós devemos adorar aquele que fez. Muita atenção a esse detalhe, porque ele é importante, né? Quando está falando que a hora do juízo chegou, não é o final dos 2.300 dias de Daniel, né? Então, do que está falando aqui? Que nós devemos adorar o Criador. E o Criador, ele descreve como você consegue adorar esse Criador
em Êxodo capítulo 20, verso 11. Você vê essas mesmas palavras, né? Adore o Deus que fez. Por quê? Porque nesse período da história haveria um conflito muito grande entre a palavra de Deus, que diz que nós somos imagem e semelhança e fomos criados por um Deus todo-poderoso, né? E aí surge um movimento nessa mesma época que diz que o homem surgiu a partir do nada, né? Da evolução do macaco ou de qualquer outra coisa. Então, nós vemos aqui um chamado para esse momento da história em que o iluminismo na França ali propunha, então, que a evolução, a teoria da evolução através de Charles Darwin, e nós vemos, então, Deus chamando que nós devemos, primeiro, a temer a Deus, dar glória a Ele e entender que nesse período da história um juízo estaria em andamento. Que juízo era esse? O juízo investigativo, já estudamos sobre isso, né? E o convite é adore aquele que fez. É uma menção direta ao que está descrito em Êxodo capítulo 20 e o verso 11, né? O sábado é reconhecimento de Deus como Criador. Apocalipse 14, verso 8 diz assim: E o outro anjo seguiu dizendo. Então, perceba um detalhe aqui. Aparece um anjo, depois aparece outro anjo e depois outro anjo. O que nós entendemos? Essas três mensagens, elas acontecem em momentos históricos sucessivos, né? Tem uma continuidade histórica aqui. Então, outro anjo dizendo: Caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Olha que interessante, né? Percebam que começa dizendo: caiu, caiu. Fala duas vezes. Por que que só não caiu, né? Porque nós estamos falando de uma Babilônia que representa um complexo religioso. Não é apenas a igreja mãe, mas é a mãe e as filhas que são descritas no Apocalipse. E o que que nós entendemos que são a igreja mãe e as igrejas filhas? A igreja romana, ela não tem pudor em dizer que ela realmente é a igreja mãe, a partir dela que todas as outras igrejas se formaram, né? E por que que as filhas também são consideradas parte desse processo religioso? Porque nós vimos claramente que enquanto no momento da história as pessoas saíram fugitivas desse sistema opressor que inclusive matava quem não se sujeitava a esse poder religioso, de repente voltando-se para as doutrinas pregadas pela Igreja Mãe. Então, se a sua igreja diz que o dia de guarda é o domingo e que se você morre, a tua alma vai para o inferno, para o céu, para o purgatório, você está, então, fazendo parte desse complexo religioso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o dia de guarda é o sábado e não o domingo e que a pessoa, quando morre, ela está num estado de inconsciência. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas essa doutrina, né, que o dia de guarda é o domingo e que a pessoa, quando morre, vai para o inferno, automaticamente, né, para o inferno, para o céu ou para o purgatório, isso é uma doutrina claramente católica, né? É uma doutrina criada por eles e estabelecida por eles. Então, esse complexo religioso que destoa do que a palavra de Deus nos diz, então representa o caiu, caiu, tanto a mãe quanto as filhas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não sou eu quem está dizendo isso, mas é o que a palavra de Deus nos diz. E olha que interessante, né? A palavra, o termo Babilônia significava porta para Deus e, com o passar do tempo, acabou tornando-se confusão. E quando fala de vinho da Babilônia, está falando de falsas doutrinas, né? Prostituição. Um dia foi fiel, mas acabou se afastando, se corrompendo. E as características da Babilônia são descritas em Isaías capítulo 21 e o verso 9.
Vamos agora para Apocalipse capítulo 14, o verso 9, e diz assim: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo em grande voz, o terceiro anjo, né? Primeiro, segundo e agora o terceiro, dizendo: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, verso 10 diz assim: Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, do que está falando aqui? Essa adoração e essa terceira mensagem angélica, ela vai se cumprir a partir do momento em que essa imagem da besta, né, institua essa marca da besta que nós já vimos que representa um dia de guarda, que não é o bíblico, então, se não é o sábado, então é a obrigatoriedade da guarda do domingo, que transgride diretamente o quarto mandamento da lei de Deus, né? A partir do momento em que esta marca for imposta, então nós sabemos que o tempo é chegado da terceira mensagem angélica. E esse alerta, ele serve para nós hoje, né? Que chegará um momento muito em breve na história em que esse poder que é representado pelos Estados Unidos vai obrigar as pessoas a adorarem um dia de guarda. E está chegando. Muito em breve veremos isso. Apocalipse 14, 12 diz assim: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, mais uma vez, aqui está o convite. Você quer fazer parte dos santos, daqueles que são separados, né? Porque o termo santo, diferente do que as pessoas interpretam, significa separado. Aquele que Deus separou como remanescente de Deus. Você, primeiro, tem que guardar os mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos originais. Tá? E você tem que fazer parte de um grupo que tenha a fé em Jesus. Quando nós vamos para Apocalipse 19, 10, nós vemos claramente que isso representa o dom profético. Então, é importante que isso seja relembrado, porque essa é a dica áurea que o Apocalipse nos dá para que você, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba se a igreja que você faz parte, ela guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que é o dom profético. Isso significa que você está no grupo dos santos. É uma dica de ouro para que você saiba se a sua igreja é este grupo ou não descrito em Apocalipse. Vamos para Apocalipse 14, 14, e lá diz assim: E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Então, já vimos também claramente, né, quem é o filho do homem, é Jesus Cristo, só que agora ele veste uma coroa, ele está como vencedor, como rei. E ele também tem na sua mão uma foice aguda. Sabe o que isso significa? A foice é utilizada quando você está num campo, em outras coisas também, mas quando você está numa seara de trigo e para você fazer a colheita, né? Então, essa foice aguda, e quando este momento descrito em Apocalipse 14, 14 se cumprir na história, é o momento em que ele separará o seu povo em feixes, ou seja, eles está atribuindo o seu selo para o seu povo. É isso que descreve Apocalipse 14, né? Então, da mesma forma que nós temos a seara, olha o que nos descreve, por exemplo, Apocalipse 14, 18. Temos uma outra, não é seara, mas é o momento, então, da colheita. Temos uma outra colheita aqui. Vamos ver qual é essa colheita. Apocalipse 14, verso 18, diz assim: E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, ao mesmo, né? Dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima, agora não o trigo, os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras.
Então, de um lado, você tem a colheita do trigo, do outro lado, você tem a vindima da vinha, né? Então, o que que representa isso? Deus, Jesus Cristo, no mesmo momento que ele vai separar o seu povo, aqueles que não aceitarem esse evangelho eterno, né? E não fizerem parte deste povo, que tem as duas características, guarda os mandamentos de Deus, os 10, não 9, nem 8, nem 7, né? Todos os 10. E que também tem o dom profético. Um dom profético que não contradiz a palavra de Deus e também não esse dom profético é, deturpado que nós vemos hoje em dia, né? Profecias de pessoal interpretação, né? Está falando de profecias que se cumprem na palavra de Deus e também que se cumprem com o tempo, né? O tempo tem que ser o senhor aí dessa interpretação. E nós vemos aqui, então, o fim do capítulo 14. Eu imaginei que a gente chegaria no capítulo 18, mas já são 8h42, e nós vamos encerrar esse estudo agora. Eu agradeço de coração a você que participou conosco desse estudo, que Deus realmente possa abrir e iluminar a sua mente, para que essas verdades realmente se transformem não apenas em conhecimento, mas em ação na sua vida. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.